Meus amados irmãos e amigos do canal Antioquia, vos saúdo com a doce e gloriosa paz do Senhor. Por graça de Deus e misericórdia do Pai, estamos aqui novamente nos encontrando neste nosso trabalho semanal, quando tratamos dos negócios do Pai Celestial, fazendo ou gravando os nossos subsídios para a Escola Bíblica Dominical. Um abraço aos nossos professores da escola, os nossos superintendentes, os nossos pastores, principalmente aqueles que amam e que frequentam a Escola Bíblica Dominical, que, conforme o nosso saudoso pastor Antônio Gilberto, é a maior escola do mundo. Nesse primeiro trimestre, nós continuamos estudando sobre o corpo de Cristo. O corpo de Cristo. Origem, natureza e vocação da igreja no mundo. Os comentários são feitos pelo pastor José Gonçalves, líder da igreja de Água Branca, estado do Piauí. A lição de hoje é a de número 11, que trata do culto na igreja. O texto áureo nos diz: que fareis, pois, irmãos? Quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para a edificação. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 14, versículo 26. A verdade prática diz: o culto é uma sublime forma de nos expressarmos em adoração, louvor, gratidão e total rendição a Deus. Meus amados, o culto da igreja é a reunião, é a oportunidade que o Senhor nos concede para que o adoremos, para que reconheçamos como o nosso Rei, como aquele que reina sobre nós, sobre aquele que nos guia, sobre aquele que nos encaminha. É verdade que o culto não aparece apenas na igreja. Nas nossas casas também nós podemos cultuar ao Senhor. Mas aqui, no caso concreto, aqui nós falamos do culto da igreja. São as reuniões solenes, são os cultos que o Senhor nos oferece para que, na comunhão da própria igreja, adoremos o seu nome. O culto da igreja é o lugar, é a oportunidade, é a ocasião para que nós entreguemos algo ao Senhor. Não obstante, meus amados irmãos e amigos, nos últimos tempos, nós vemos uma certa controvérsia nos cultos. Não é difícil a gente ouvir alguém dizer: eu vou para a igreja hoje buscar a minha bênção. Eu vou na igreja hoje para que Deus fale comigo. Essa é a forma inversa do culto. Nós não vamos para a igreja buscar de Deus. Nós vamos para a igreja entregar a Deus. Entregar o nosso louvor, entregar a nossa adoração, entregar o nosso tempo, entregar a nossa gratidão a Ele por tudo que Ele já nos deu. Que bênção maior Ele daria do que a salvação? Que bênção maior Ele daria do que o abandono do mundo e com os seus prazeres? Tudo isso Ele já nos fez, tudo isso Ele já nos deu. Então agora nós vamos para o culto, não é buscar dele, mas entregar a Ele. Aqui nos comentários do nosso irmão, pastor José Gonçalves, ele faz um comentário muito oportuno sobre um presente. Ele pede que os professores, conversando com os alunos, os instigue a que eles possam fazer um pedido. O que é que cada aluno ali quer receber de Deus? Ou receber de alguém, um presente dos pais, por exemplo. E depois ele pede que o professor tome a palavra e faça as seguintes observações, que eu vou ler aqui. Tal presente teria o mesmo valor se você descobrisse que ele foi roubado pela pessoa amada. Quer dizer, se você receber um presente e depois souber que esse presente foi roubado, ele teria o mesmo valor daquele que não fosse roubado? Segundo,
Ou tal demonstração seria bem recebida se viesse como uma barganha para outro conseguir o interesse pessoal. Alguém barganhando com você, lhe dando alguma coisa, porque por trás está interessado em outra coisa. E se fosse um presente dado por culpa, devido a uma traição, você ainda gostaria de recebê-lo? Ele está fazendo isso aqui porque exatamente é isso que muitas vezes acontece na igreja. Nós vamos para a igreja, que a nossa obrigação é entregar-nos a Ele, e nós nos entregamos de forma errada, errônea. Uns ficam desligados, outros ficam censurando os irmãos que estão por ali, se a roupa está bonita, se está feia, se o cantor cantou bonito, se cantou feio, se o pastor está alegre, se não está, se os irmãos estão chegando mais cedo ou mais tarde. Então, tem tudo esse tipo de gente, e que muitas vezes o presente que nós vamos dar ao Senhor, nós damos de forma atravessada e Ele não recebe. Irmãos, o culto ao Senhor tem que ser feito da forma que Ele recebe. Senão, nós estaremos perdendo tempo. Passamos um tempão perdendo. Muitos estão no mundo, estão afastados mesmo. E muitos estão na igreja, mas de certa forma estão no mundo, porque os cultos que eles prestam ao Senhor não são recebidos, porque são prestados de forma errada. O culto como serviço a Deus. Irmãos, o culto é um serviço que prestamos ao Senhor. É um serviço cristão. Lembremos-nos lá de Marta. Quando recebeu a Jesus, Maria ficou, a Bíblia diz que aos pés dele, ouvindo, e Marta começou a se distrair. Maria estava esperando, desejando receber o pão do céu, o pão, a palavra de Deus. Maria estava preparando o pão daqui para receber o amigo Jesus. E ainda assim, ela teve a coragem de pedir ao Senhor Jesus que mandasse Maria ajudá-la também. Quer dizer, o Senhor fica sozinho aí e ela vai me ajudar. E Jesus foi ali para isso? Aí então Jesus censura Marta. Marta, está distraída com muitas coisas. Maria escolheu a melhor parte, a qual não lhe será tirada. Eu não vou mandar que ela vá lhe atender, não. A comida, o pão, a carne, sei o que for, tem seu tempo de chegar. Agora é hora de adoração a Deus. É um serviço que nós devemos prestar ao Senhor. E isso com muita vontade, com muito cuidado, para que verdadeiramente ele receba. O culto é uma combinação de obediência à palavra de Deus e uma forma ritual de adoração a esse mesmo Deus. Quando eu estou cultuando a Deus, eu estou obedecendo a palavra, porque a Bíblia manda que eu adore, só Ele é digno de adoração, e estou, ao mesmo tempo, fazendo isso na prática, adorando aos pés dele. O culto da igreja deve ser uma solenidade, deve ser algo festivo, majestoso, glorioso, que atraia o Espírito Santo, que alegre o Espírito Santo, que alegre os céus, que alegre a igreja que está ali. O salmista diz que bem-aventurado é o povo que conhece o som festivo. Adianta estar na igreja, meus amados irmãos, e não agradar a Deus? Quantas vezes você chega na sua casa e alguém pergunta, ou uma pessoa de fora pergunta, ô fulano, como foi o culto ontem? Às vezes nós dizemos, foi bom. Às vezes dizemos que foi bom, mas nem tão bom. Porque muitas vezes nem sabemos se o dono do culto, se o dono da adoração recebeu aquele culto. Porque é tanta coisa que aparece hoje. A minha mãe, que aceitou Jesus lá há muito tempo, ela era muito observadora. E algumas vezes, eu não era crente ainda, e ela chegava da igreja em casa e dizia, mas o culto hoje foi um cantorio. Quer dizer, as mais simples pessoas observam quando se extrapola no canto e se resume muito a palavra. Eu faria aqui uma pergunta. Você compraria um bolo pela massa ou pelo recheio?
É claro que você não compraria um bolo pelo recheio, você compra pela massa. O recheio é algo que acompanha, é algo que dá um sabor diferente. Mas é o bolo que você compra. Quando, da multiplicação dos pães, que o rapaz que estava ali disse, olha, aqui tem 5 pães e 2 peixinhos. Isto é, o que sobressaiu-se ali não foram os peixes, foram os pães. Porque o pão era o alimento, os peixes eram a mistura. Na igreja é mais ou menos assim também. A palavra de Deus é o mais importante dali. Os hinos, os cânticos, são acompanhamentos. São coisas indispensáveis, todavia, não podem preponderar sobre a palavra. Mas muitas vezes a gente ouve isso com muita tristeza, mas a gente ouve, a gente vê cultos que descambam para a adoração, a chamada adoração, que nem sempre alguém que canta adora, nem sempre alguém que canta adora. Mas cantam, depois dá 15 minutos para a palavra. E se a pessoa que for pregar passar 5 minutos do tempo, que a igreja sabe qual é o tempo que começa e o tempo que termina, a igreja começa a sair. A igreja está errada? De certa forma. Mas o erro está em quem leva o culto de uma forma não muito sábia e não deixa o tempo para a palavra de Deus. Então o culto deve ter essa solenidade, uma solenidade muito bem planejada. Eu vou ler aqui com vocês 1 Coríntios 11, 27. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber este cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. O comentarista está falando aqui da desordem, daquilo que se faz de forma indigna. Se a Bíblia diz que o culto deve ser feito com ordem e decência, ninguém pode fazer diferente. Alguém que, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui. Isso não é regra, não. Mas muitas vezes, músicos que estão na igreja, e principalmente eles, e quando eles terminam de cantar, ou de tocar, parece que ele diz, não, eu já fiz a minha parte. E quando você olha, ali onde deveriam estar, não tem quase ninguém. Cada um procura um lugar, porque ele já fez a parte dele. Essa é a forma indigna de adorar a Deus. Se você entregou a sua parte da adoração pelo cântico, espere a parte que vem pelo pão, pela palavra de Deus. Você não é mais importante que ninguém. E nem menos. Mas espere, porque vem aí a palavra de Deus, que é ela que norteia o culto. É por ela que os pecadores entendem a palavra de Deus. Porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra. É bem verdade que muitos hinos falam aos nossos corações. Eu mesmo devo testificar aqui que um hino foi o que mais tocou em mim para aceitar Jesus como Salvador. O hino As 100 Ovelhas, do cantor e pastor Oséias de Paula. Esse hino falou muito forte no meu coração durante alguns anos, mas geralmente é a palavra, porque ela é a espada do Espírito, e a Bíblia diz que é ela que convence, que é o Espírito, a palavra, que é a espada, que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então, se você conhece o som festivo da igreja, você trabalha para isso, porque quem faz o culto na igreja não é o pastor, não são os grupos, não. Quem faz somos nós. O pastor é a pessoa ali dirigida por Deus para mediar, para dirigir, para ordenar. Mas o culto é feito por cada pessoa que está ali. O culto da igreja. O culto é algo santo. E quem está ali tem que fazer uma clara separação entre o que é santo e o que é profano. Eu vou ler aqui um versículo da palavra de Deus no livro do profeta Amós, para a gente ver que muitas vezes nós estamos na igreja, fazemos tudo o que achamos que deveríamos fazer, mas Deus não aceita. Amós capítulo 5, versículo 23. Olha o que Amós diz. Afasta de mim o estrépito dos cânticos
porque não ouvirei as melodias dos teus instrumentos. Estrépito, barulho, aquela coisa muito bem trabalhada, mas é apenas barulho, é apenas estrépito. E Deus diz, eu não recebo, não ouvirei as melodias dos teus instrumentos. Ele quer ouvir é a adoração da minha boca, do meu coração, não é dos instrumentos. A guitarra é maravilhosa para guiar a música, o violão, a bateria, mas são instrumentos inanimados. Quem tem que adorar a Deus sou eu, a minha boca, o meu coração. Eu é que tenho que louvar a Deus. Eu vou ler aqui com vocês Levítico 11:44. Porque eu sou o Senhor vosso Deus, portanto, vós vos santificareis e sereis santos, porque eu sou santo. E não contaminareis a vossa alma, porque nenhum réptil que se arrasta sobre a terra. Levíticos 11:44. Sede santo, porque eu sou santo. Ele está falando aqui do culto que deve ser santo. Muitos cultos, meus amados irmãos, para a tristeza do Espírito Santo, são entremeados por coisas que não tem nada a ver com ele. Coisas que não tem nada a ver com o culto. É uma palavra assim meio desconhecida, mas entremeado significa que ela intervalada. Você está no culto, então abre um intervalo para tratar de coisas que não tem nada a ver, depois começa o culto. Será que quando eu abro esse intervalo, eu entremeio o culto e que retorno a ele, Deus ainda está ali? Ou já não estava antes? Hoje se vê tudo. A gente vê o culto interrompido para entregar títulos de cidadão honorário ou honorífico. Culto de cidadão não sei o quê. Meus amados irmãos, vamos respeitar a liturgia dos nossos cultos, que Deus não aceita qualquer coisa, não. Nós aceitamos, assim, meio contrariado, mas Deus não aceita. Ezequiel 22:26. Os seus sacerdotes transgridem a minha lei e profanam as minhas coisas santas. Entre o santo e o profano não fazem diferença, nem discernem o impuro do puro. E de meu sábado esconde os seus olhos, e assim sou profanado no meio deles. Imagine que reclamação Deus está fazendo aqui, se referindo lá ao povo de Israel. Mas ele dizendo, eu sou profanado no meio deles, ali onde eu deveria ser adorado, onde eu deveria ser magnificado, eu sou profanado, porque eles não fazem a separação entre o que é santo e entre o que é profano, entre o que é de Deus e entre o que é do mundo. Então Deus não se satisfaz com essas coisas. Nós nos cansamos, muitas vezes, e saímos dali sem Deus ter recebido coisa nenhuma. O propósito do culto é glorificar a Deus. Mas muitas vezes a gente vê que o cristocentrismo é abarcado pelo antropocentrismo. O culto que deveria ser para Deus, para Cristo, ele diverge um pouco, ele sai da linha e vai adorar ao homem, vai falar do homem. Tem pessoas que são assim. Como o Senhor Jesus Cristo não está aqui com uma sovela furando alguém, eles preferem cumprir o que o homem manda, porque é o homem que está cobrando ali, enquanto deixam o de Deus para lá. A coisa de Deus é detalhe. É assim que se profana o culto, o trabalho, a adoração. É assim que se deixa de glorificar Deus e glorifica o homem. Porque o homem muitas vezes nos castiga aqui, nos priva daquilo que nós necessitamos. Glória ao Senhor. O salmista, no Salmo 103, diz que nós devemos glorificar Ele, porque é Ele que faz todas as coisas. Não é o homem é usado por Ele para fazer, mas é Ele quem faz. Salmo 103, versículo 1, nos diz assim: bendize, ó minha alma, ao Senhor, tudo o que é em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueça de nenhum dos seus benefícios. Aí começa a enumerar
É Ele que perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. Então, por isso, pelo que Ele faz e pelo que Ele é que nós devemos bendizê-lo. Na nossa casa, no nosso carro, nos nossos cultos, no nosso trabalho, aonde quer que estejamos. Bendiga a minha alma, ao Senhor. O salmista Davi aqui, ele fala com a própria alma. Ele abre um diálogo com a alma, como se a alma estivesse fora dele. Ele diz, bendize, ó minha alma, ao Senhor. Aleluia. O culto, meus amados irmãos, serve para edificar a igreja. Um culto que as pessoas dirigem de qualquer forma. E que o povo sai. Claro que, por mais que o culto seja ordenado, vai sair gente contrariada. Gente é assim mesmo. Vai sair gente falando, vai sair gente resmungando, vai sair gente murmurando. Por mais que se ordene. Agora, não pode ser a maioria. Não pode ser algo corriqueiro, que todo mundo, eu vou hoje, mas já não suporto mais. Não pode ser isso. E isso não pode ser o contrário. Alguém que não aprende, alguém que, até por culpa própria, não presta atenção. Mas tudo isso está na visão do líder. Daquele que está lá, ele deve ver essas coisas e corrigir, levar uma palavra nessa direção, para edificar a igreja. E não para deixá-la duvidosa, contrariada. Não. 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 26. Vamos ler aqui. Que fareis, pois, irmãos? Quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para edificação. Sabe o que é que Paulo está dizendo? Uma das coisas que ele está dizendo é que as pessoas muitas vezes se juntam para edificar elas próprias. Pessoas que, porque tem determinado dom, acham que pode desprezar os outros ou acha que é mais crente que os outros. Mas a Bíblia diz que os dons não levam ninguém para o céu, não. A Bíblia diz que naquele dia alguns dirão, mas Senhor, eu profetizei no teu nome. E ele vai dizer, afasta-te de mim, porque eu não conheço. Porque muitas vezes as pessoas profetizam, mas no meio do que Deus mandou, eles colocam o que ele não mandou, para edificarem-se a elas próprias. Mas o culto na igreja é para edificar a igreja de Deus, e não ao profeta, ao pastor, nada. Quando não se cultua a Deus? Vários são os cultos que não cultuam a Deus. Muitas vezes, como eu já disse anteriormente, canta-se demais e adora-se de menos. Grupos demais na igreja, que não estou aqui, não quero entrar nesse mérito. Os grupos devem acontecer, devem cantar, mas tudo isso com ordem para que sobre o tempo para a palavra. Tudo deve ser feito com muito rigor, com muito critério, com muita sabedoria. Os grupos cantam, a igreja canta os hinos congregacionais, a liturgia segue, mas tem que ter tempo para a palavra. Principalmente num culto de ensino. Como se concebe um culto de ensino? A pessoa que vai entregar a palavra receber menos de 30 minutos, que já é pouco. Eu já vi casos de 15. Então, um culto desse, está faltando alguma coisa, porque o pregador vai ter que se virar para resumir uma palavra que ele tinha para 40 minutos para ele dar em 20. E claro que ele não vai ter essa condição de supetão ele fazer isso e o povo entender. No culto tem que haver a exposição da Bíblia. Eu lembro que o pastor Gesiel Gomes escreveu um livro uma vez que eu li quando aceitei Jesus como Salvador. Ele se referindo a Paulo quando fala a Timóteo, pregue a palavra. Larga os negócios de discurso que Paulo diz que só serve para perversão dos ouvintes. Sabedoria de homens, de psicólogos, nada contra o profissional, mas sabedoria que abandona a Bíblia, que terceiriza a Bíblia. Não, a exposição é da palavra, é da Bíblia, é a palavra de Deus que vai falar o coração.
que vai convencer o homem que ele é pecador e precisa ser perdoado. Essa adoração deve ser entusiástica, com alegria, com satisfação, que as pessoas vejam a alegria, que extravasa essa alegria. Não pode ser aquela coisa triste, acabrunhada, que muitas vezes chega o vizinho, aquela tristeza. O que é que o irmão está acontecendo? O que é que o irmão tá... Na hora que está se cantando o hino, ele quer estar orando. Na hora que a igreja está orando, ele quer estar conversando, muitas vezes atualizando uma mensagem de WhatsApp. Não dá certo. Assim, o nosso Deus não vai receber os nossos cultos. O lugar do culto de adoração no culto pentecostal não pode se demandar para outras coisas alheias. Pessoas que começam a correr pela igreja. Se isso for do Espírito, amém, mas muitas vezes não é. Começa a fazer o tal do aviãozinho, a sapatear. Isso não é culto, irmão. Isso não é culto, isso é espetáculo. Isso é para quem está ali ver. O culto tem que acontecer para Jesus receber. Isso é aquela história de espetáculo, de coisa que Deus não quer, que Deus não recebe, que Deus não aceita, que nós achamos que Ele aceita. Eu não aceito, não. Espetáculo não é para Deus. Espetáculo é para homem. E o culto, ele tem que ser feito para Deus. O culto pentecostal segue o modelo de liturgia neotestamentária, com expressões fervorosas de adoração e primazia ao ensino da palavra. Ele pode ser o culto, pode ser para estar quente como for, mas ele deve seguir essa linha de fervente adoração ao Senhor. Adoração que nós sabemos, o nosso coração, o nosso espírito diz, essa adoração Deus recebeu. Deus está recebendo. Então é essa que nós devemos oferecer a Ele. Nesta lição vimos os princípios que devem reger um culto cristão. O culto não pode ser de qualquer forma, pois ele tem princípios e normas a seguir. Como Deus é um Deus de ordem, então o culto que se presta a Ele também tem que ser ordenado. Quando o apóstolo Paulo fala, quando se reunir, tem salmos, tem doutrina. Então o que ele quer dizer aqui? A gente já dá para ver. Salmo é cântico, mas logo a seguir vem doutrina, vem ensino, vem a manifestação da palavra de Deus. Não pode ser entremeado aqui de outra coisa. É salmo, é doutrina, durante o culto, Deus é quem comanda. Tem revelação, tem língua, tem interpretação. Porque se tiver língua e não tiver interpretação, não edifica a igreja, edifica só quem está falando a língua, diz o apóstolo Paulo. Se tem tudo, se está tudo conforme a Bíblia, Paulo diz, faça tudo para a edificação da igreja. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. E até o nosso próximo encontro. Inclinai os vossos ouvidos e vinde a mim, ouvi e a vossa alma viverá.